Agora eu quero falar de uma coisa muito bacana. O que o agenciador faz e traz na vida de um atleta? Porque realmente ele muda totalmente a vida desse atleta. Um atleta com um agenciador intermediário, ele tem totalmente a vida dele é totalmente diferente. Sim. Né? E eu quero que você conte para quem está em casa assistindo, para você atleta, jogador de futebol de qualquer idade, tem o sonho de ir para um grande clube. Presta atenção o que um agenciador transforma na sua vida e traz de benefícios também. Sim, claro. Acho que às vezes a gente até se pergunta, né? Pô, o atleta, ele é craque, é habilidoso, tem um grande potencial, por que ele não dá certo, né? Por que ele não vai adiante? Hoje, o que acontece? A função do intermediário, ele está muito relacionada a pegar o seu jogador, falar para ele, olha, você só joga bola, a parte extra-campo, agora é o seu agenciador, o seu intermediário que vai cuidar. Mas como? O que você vai fazer? Bom, eu vou abrir as portas para você em outros clubes. Você pode ter um grande futebol, mas eu preciso demonstrar esse seu futebol para outros dirigentes. Então, o agente intermediário vai pegar esse material e vai levar até o dirigente, tanto do Internacional, Cruzeiro, São Paulo, qualquer clube que seja. E através disso, o nosso jogador é chamado para fazer uma avaliação, ou é contratado, né, pelo material exposto. Nisso, existe as questões contratuais, o agente intermediário vai negociar um melhor contrato, vai fazer com que o atleta tenha uma remuneração adequada, vai fazer com que um atleta tenha uma extensão, né, na duração do teu contrato. Isso é muito importante para qualquer jogador. Sim. Então, o agente intermediário, ele precisa resolver toda a parte burocrática que tange o futebol. Então, você pegar um jogador de periferia, por exemplo, tudo que ele quer na vida é jogar bola. E o que ele mais sabe fazer é jogar bola. Então, eu não posso, de forma alguma, jogar essa responsabilidade de análise contratual, análise de cláusula, olha, a cláusula A é isso, a cláusula B é isso, ele não vai entender. Então, o agente intermediário tem que entender isso. Justamente é por isso que ele precisa estar inteirado em tudo que acontece no futebol, tudo que rege tanto FIFA, CBF, para poder interpretar essa cláusula, fazer com que o clube valorize esse atleta, para que o atleta tenha uma carreira extensa e tranquila, que ele se preocupe em jogar bola. Né? Então, além do agente cuidar, por exemplo, material esportivo, ir atrás de patrocinadores para esse atleta, propagandas, tudo aquilo que a imagem, né, do atleta puder trazer de benefício, é o agente que vai correr atrás. Se eu vou pegar o caso do Neymar, por exemplo, o Neymar com 13, 14 anos, já era tido como uma grande promessa, só que o futebol já não bastava, ele tinha um empresário que era o Wagner Ribeiro, que fez a condução do jogador até o seu profissional, fez a condução do atleta em relação ao melhor contrato com o Santos na época. Sim. Então essa é a função, não é só o jogador ter só habilidade, já não basta, porque o dirigente de futebol, ele não vai ouvir o pai do jogador, ele não vai ouvir o jogador, ele vai ouvir o agente que o representa, seja ele advogado, seja ele contador, mas é esse agente que vai cuidar de todos os contratos, seja eles os contratos publicitários, ou seja eles os contratos que tangem ao futebol. Quando um clube está interessado no jogador, o clube não liga para o jogador, o clube liga para o empresário do atleta, o agente intermediário do atleta. Então somos nós o primeiro a saber do interesse de um clube. Sim. Nós sentamos, discutimos quais são os valores que vão girar essa transação. Sim. E aí eu passo para o meu atleta, tem uma proposta X, o valor é esse, o tempo de contrato é esse, estamos negociando cláusula de melhoria sim. Desse jeito um jogador não vai entender de que forma que isso acontece. E traz mais credibilidade também, Sim. né? Para o clube, para um patrocinador, para fechar também com aquele atleta. Exato. Existem empresas, né, do ramo comerciais de televisão, por exemplo, que eles procuram o agente do atleta, né, para poder negociar a imagem dele. Sim. Então, isso hoje o agente intermediário ele virou peça fundamental na gestão do jogador.
né? Por exemplo, eu posso falar da nossa empresa. A nossa empresa oferece para um atleta, além do seu material esportivo, que muitas oferecem, nós oferecemos consultoria jurídica, consultoria contábil, coach, psicólogo, nós oferecemos preparador físico. Então, um serviço completo para que o jogador tenha o melhor rendimento possível dentro do campo. Isso vai acontecer com o intermediário. Então, geralmente nós fazemos uma parceria com o pai do atleta, para que o pai esteja ciente de tudo que aconteça. Essa é a nossa função, fazer com que o atleta só jogue bola e tenha os melhores contratos possíveis. Então, olha aí, com o agenciador, além da sua vida burocrática ficar mais fácil, tanto para você ou para sua família, porque acredito que muitos jogadores começam, que não tem um agenciador, começam com o pai e a mãe ajudando. Sim. E às vezes o pai e a mãe acabam, né, não entendendo, muitas vezes pode até cair num golpe de uma pessoa porque não tem a aptidão necessária aí para o mercado. É natural que isso aconteça, porque hoje o jogador de 10, 11 anos, né, ele vai fazer a sua peneira, né, o seu teste, e só depois que ele passa nessa avaliação, nesse teste, ele começa a ser acompanhado pelos pais, e o agente intermediário, a empresa, ela começa a monitorar esse atleta, né? Conforme ele vai evoluindo, as empresas elas vão se aproximando. Sim. Então, existem jogadores que ele tem agentes intermediários desde os 10 anos. Uma aposta do agente no atleta, acredita no potencial e desde os 10 anos começa a gerir a carreira. Existem outros que acompanham a partir dos 14, outros a partir dos 16 anos. Então depende muito do atleta, mas quem inicia todo esse preparo são os pais. Sim. Só que vai chegar um determinado tempo que ele vai precisar do agente intermediário para poder conduzir, porque aí a parte de pai já começa a perder força, né? E aí aparece o agente intermediário.